Obrigado. Boa tarde agora. Boa tarde, Décio. Boa tarde, meu amigo professor União, Marconi Ferreira, nosso amigo também. Prazer dialogar aqui com todos os consumidores da rede 360 Graus News. Realmente, nós estamos falando de duas situações extremamente delicadas: aumentos de preços, combustíveis, temos aumento do gás, temos aumento da tarifa de energia por conta da escassez de água, e aí a gente sente sempre esse impacto nas nossas contas diárias, né? Automaticamente ocorre um repasse disso para o preço dos produtos nos supermercados, dos serviços e assim sucessivamente. É uma questão em cadeia. E o consumidor, aquele que paga o preço, né? Nesse sentido, o PROCON do Estado ele tem acompanhado, ele tem feito pesquisas de preços no intuito de nortear os consumidores dos preços médios praticados no mercado, verificando, orientando. Infelizmente, não existe tabelamento de preços para que a gente diga: você aumentou a mais, vou lhe autuar. O PROCON ele faz o quê? Ele pega notas fiscais de compra e venda, compara se houve em cima do que cada um já ganhava, se houve o aumento a mais daquilo que era a média, e assim ele pode aplicar alguma coisa nesse sentido, né? Então, é um trabalho realmente difícil. Nós orientamos os consumidores em algumas questões. Na questão da energia, que busque engomar as roupas de uma vez ou lavá-las de uma única vez. Evitem o consumo após às 22 horas, porque o preço torna-se mais elevado, né? No questão ao combustível, que as pessoas busquem, através do aplicativo Preço da Hora, verificar onde é um preço mais módico, né? Já que não existe o tabelamento, verificar se no posto, que todos devem ter, se a quantidade está real, né? E que aí possam dividir também entre outras pessoas que vão para o mesmo local, a carona, né? Porque em relação aos aumentos, eles estão condicionados ao preço, atrelados ao preço do dólar, né? Doutora Kessia, o fato é que essa situação aumenta ainda mais a demanda do PROCON, né? Também. Com certeza, até porque muitos eles querem que o PROCON ele resolva essa situação. E todos esses aumentos eles estão atrelados a alguma determinação governamental, né? Por quê? Porque o preço do petróleo ele está atrelado ao dólar. Então houve aquela alteração, automaticamente ocorre essa oscilação. E o PROCON cabe orientar e buscar educar os consumidores. E quando a gente encontra alguma irregularidade, como, por exemplo, o posto, a elevação do preço sem justa causa, que é uma prática infrativa do 3910 do Código, você tinha um determinado combustível, de repente você aumenta, ainda tendo aquele estoque, aí sim a gente identifica e a gente busca punir nesse segmento. É uma situação difícil, intermediar, né? Porque há o descontentamento, né? Evidentemente que as pessoas não estão preparadas, o consumidor não está preparado para aumento de combustível, para aumento de energia, até porque o salário não aumenta, né? Exatamente, ocorre um descontrole nesse sentido. O PROCON do Estado ele busca inovar. A gente vê que recentemente foi aprovado em julho, 1º de julho, a lei do superendividamento, que ela altera o Código de Proteção e Defesa do Consumidor em alguns artigos. E aí o PROCON ele já se prepara, até porque nós vamos realizar o 25º mutirão de renegociação de dívidas, mas nós vamos criar dentro do órgão um setor específico para o tratamento das pessoas superendividadas, porque endividados, professor União, a gente vê que é um universo muito grande de pessoas endividadas, né? Muitas vezes não porque querem, mas porque perderam alguma renda, né? Perdeu um emprego, perdeu uma gratificação, ou porque teve alguma separação que diminuiu o volume do que tinha na família, ou mesmo a morte com o Covid. É muito comum a gente ver perdas nas famílias
né? Tudo isso ocasiona, ou mesmo um descompasso, um despreparo da pessoa na questão financeira. Tudo isso leva a pessoa ao endividamento e, consequentemente, a um superendividamento. Só para você ter ideia, Marconi, no Brasil nós temos mais de 60 milhões de consumidores endividados. Desses, mais de 30 milhões superendividados. E antes, nós fazíamos esse tipo de ação, as empresas vinham para o PROCON, se por acaso elas achassem que deveriam, porque era uma parceria, né? E com a lei, com a alteração do Código de Defesa do Consumidor, passa a ser obrigatório o crédito responsável, passa a ser obrigatória a educação financeira, passa a ser obrigatória e a gente vai poder punir quem desrespeitar o que está na legislação. E aí esse é o primeiro mutirão após a aprovação da Lei 14.181, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, que é a lei do superendividamento, né? E o PROCON ele realizará de 13 a 17 de setembro o mutirão. Como estamos atravessando um momento de pandemia, estamos fazendo agendamentos para que as pessoas, já que nós cobramos, fiscalizamos os protocolos sanitários, que nós estejamos cumprindo os mesmos. Então, o consumidor, desde hoje, através do WhatsApp, telefone e WhatsApp, 3218-5441, o consumidor ele vai poder, principalmente o pessoense, ele vai poder negociar os seus débitos. Para toda a Paraíba, bancos, instituições financeiras de uma forma geral, cartão de crédito, através da plataforma consumidor.gov.br. Todos eles já estão preparando, a pessoa entra, se cadastra, cria login e senha, e aí ele vai botar lá, renegociar débitos. Vai escolher qual é aquela instituição financeira, vai dizer a situação, o que foi que ele contraiu, e o banco vai dar aquela oportunidade, ou o cartão de crédito, seja a financeira, no que é que ele pode ajustar aquele acordo. E Cagepa, Energisa, escolas particulares, Oi, Claro, Vivo, TIM, NET, Sky, Brisanet, todas as TVs por assinatura também, escolas particulares, tudo isso o PROCON, o CDL vai estar junto com o PROCON fazendo a consulta gratuita do SPC Serasa, porque muitas vezes o consumidor ele está devendo, mas ele nem sabia que já estava inserido num cadastro de restrição creditícia. Nesse sentido, é mais um serviço que o governo do Estado, através do PROCON, ele coloca à disposição do consumidor paraibano. E o PROCON tem percebido que já é grande o número de endividados, ou seja, porque esses mutirões vocês só convocam quando há uma grande demanda, né? Uma grande demanda. Eu pergunto, há muita gente hoje endividada, os super endividados. Como é que o PROCON tem muita gente reclamando? Sim, Décio, como eu falei anteriormente, antes da pandemia nós já tínhamos 60 milhões de pessoas endividadas no Brasil e dessas 30 milhões de superendividadas. Com a pandemia, esse número já aumentou mais de 5%. Né? Então, a lei ela não propõe que o consumidor ele venha passar calote, de forma nenhuma, mas que esse crédito ele seja colocado e disponibilizado de uma forma segura. Quantas pessoas não são orientadas do uso correto do cartão de crédito? Por exemplo, eu tenho um crédito no cartão de crédito de 30 mil, mas aquilo não é meu. Eu tenho que pagar. O cartão não vem junto com o dinheiro para pagar. Né? E aí o que é que acontece? O consumidor, ele vai todo mês já usando, digamos, 5 mil reais daquele cartão de crédito, né? Todo mês aquele valor. Então, se eu tinha um salário de 1.000 e tenho um cartão de crédito que me possibilita uma compra mensal de X, aquilo ali passou a fazer parte do meu salário. Se eu tive algum problema e eu não pude honrar, ali vem juros e correções monetárias. 30 dias decorrido disso, eu não pude honrar o compromisso, já automaticamente é feito, e eu não entrei em contato para negociar, automaticamente já é feito um parcelamento. Então, banco, instituição financeira, não tenham medo de errar, não perde de forma nenhuma. E nós, consumidores, é que devemos estar conscientes, e a obrigação deles liberar esses créditos de forma segura.
Posteriormente, o que é que acontece, professor União? No PROCON chega um monte de consumidor que está devendo, que não está conseguindo honrar seus compromissos por conta da facilidade e depois a dificuldade de honrar esses mesmos compromissos. Então, esse é o 25º, só para você ter ideia, eu iniciei os mutirões no PROCON em 2017, fiz um, 2018 fiz 2, 2019 fiz 18 ou foi 19 e já estamos no 25º. Fizemos com a pandemia na modalidade 100% virtual, onde o consumidor através do WhatsApp... Isso que eu ia dizer. Que bacana. O consumidor de forma virtual não precisaria nem ir lá, ele pôde participar do mutirão, e esse 25º é o primeiro de forma híbrida, onde o consumidor... Pode ser virtual e pode ser presencial. Ele pode negociar pelo WhatsApp, ele não precisa, ele vai acostar todos os documentos, ou ele pode agendar e ir lá presencialmente, porque muitos consumidores, principalmente os idosos, têm dificuldades com a tecnologia. Né? Então é mais fácil um neto chegar e fazer contrair um empréstimo no nome dele, e ele depois, para ele ajeitar aquilo dali, ele precisa do atendimento presencial de alguém que oriente, que faça isso. Então, o PROCON, esse sábado, é aniversário de 31 anos de criação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. O PROCON do Estado, junto com o PROCON Municipal de João Pessoa, junto com a Universidade, nós estaremos no Busto do Tamandaré distribuindo códigos, né, com uma ação coletiva, né, para que nós possamos divulgar a existência do código. A partir da segunda-feira estaremos fazendo os acordos. E todos esses acordos, Marconi, eles serão homologados pelo NUPEMEC, do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Então, esse é o diferencial. Na segunda seguinte... Eu vou pedir só uma pausa rápida. Marcelo, é porque o presidente da Câmara, Arthur Lira, está falando nesse momento. Marcelo, sobe o som. Colocaram o Executivo, o Judiciário e o Legislativo no meio, equidistantes, mas vizinhos e próximos suficientes, para que hoje a gente possa se apresentar como uma ponte de pacificação entre Judiciário e Executivo. E é este papel que queremos desempenhar agora. A Câmara dos Deputados está aberta a conversas e negociações para serenarmos, para que todos possamos nos voltar ao Brasil real, que sofre com o preço do gás, por exemplo. A Câmara dos Deputados apresenta-se hoje como motor de pacificação. Na discórdia, todos perdem, mas o Brasil, a nossa história, tem ainda mais o que perder. Nosso país foi construído com união e solidariedade, e não há receita para superar a grave crise socioeconômica sem estes elementos. Esta Casa tem prerrogativas que seguem vivas e quer seguir votando e aprovando o que é de interesse público. E entende e estende a mão aos demais poderes para que se voltem para o trabalho, encerrando desentendimentos. Por fim, vale lembrar que temos a nossa Constituição, que jamais será rasgada. O único compromisso inadiável e inquestionável que temos em nosso calendário está marcado para 3 de outubro de 2022, com as urnas eletrônicas. São as cabines eleitorais, com sigilo e segurança, que o povo expressa sua soberania. Que até lá tenhamos todos serenidade e respeito às leis, à ordem e principalmente à terra que todos amamos. Muito obrigado. Está aí a fala do presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, chamando aí todos ao diálogo. Né? Não sei se essas alturas da tem clima para isso, né? Mas ele, eu acho assim, ele fez o papel dele. Ele fez o papel dele, que é o papel de tentar serenar. Mas também ele mandou um recado, que as soluções virão no dia 3 de outubro nas urnas eletrônicas. Entendeu? Só aí já há um contraponto à fala do presidente Bolsonaro, que disse que não se submeteria às urnas porque seria uma fraude. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema. Acabei de saber também que a Bolsa despencou e o dólar disparou. E isso é um outro complicador, né, no mundo real. Porque nós aqui estamos no mundo real. O trabalhador está no mundo real. O trabalhador, ele sai hoje
para o trabalho, ele paga passagem, ele pega a sua moto ou o seu carro, ele abastece com gasolina, ele tem que fazer as compras de casa, comprar carne, e tudo isso aí está sendo afetado pela pandemia, por esse problema mundial e por esse problema institucional. Porque se o dólar disparou, o que quer dizer isso? Quer dizer que tudo que tiver atrelado ao dólar vai subir. Se vai subir, vai chegar a conta para quem pagar? O consumidor. E isso é num momento como esse que a sociedade precisa muito do PROCON, dos PROCONs municipais, do PROCON estadual, como balizador, como farol, como você mesmo disse. O código vai completar no próximo sábado, quantos anos? 31 anos. 31 anos. E o consumidor, ele se acostumou ao PROCON. Ele vê o PROCON como um aliado. O PROCON, ele é um mediador ali de conflitos. Muitas vezes até o consumidor está errado. Ele está errado, mas precisa, né, que ele denuncia o PROCON. E o PROCON é visto pelo consumidor como um porta-voz da sociedade, um fiscal. Décio, eu quero dar uma boa tarde e dar uma boa tarde especial à doutora Kessia, pessoa que eu acompanho há muitos anos, inclusive o sucesso de toda a família, tanto no setor político como no administrativo. Mas em termos de PROCONs, ela, graças a Deus, considera dentro de casa, não faz medo de fazer esse elogio. Eu tenho na figura do Dr. Odon Bezerra como uma das maiores figuras desse país em luta em prol do consumidor. E o Dr. Odon Bezerra é um exemplo, né? Quando ele comandou, e hoje o PROCON está muito bem citado, como se diz, em suas mãos, mas eu quero aqui fazer o registro também, que o Dr. Odon também deixou como ser sua marca, né? Tanto do PROCON municipal como também dentro do PROCON estadual. Agradeço, professor União, realmente, e aí o papel importantíssimo que a empresa... E a sua responsabilidade, né, de acompanhar esse trabalho, né? Exatamente, e responsabilidade dupla, porque realmente ele tinha já o nome firmado na defesa do consumidor, eu, esposa dele, né, chegar no PROCON mulher, né, quer queira, quer não, e graças a uma equipe de abnegados nós estamos conseguindo levar o PROCON. Mas como eu estava falando, Décio, a imprensa ela tem um papel muito importante, Marconi, porque através da imprensa é que o consumidor ele toma ciência das ações do órgão, dos direitos que ele tem, e o consumidor de hoje é bem diferente do consumidor de 31 anos atrás. Antigamente nós comprávamos um produto, se ele viesse já vencido, primeiro que não tinha nem prazo de validade a maioria dos produtos, né? Mas se ele viesse com bolor, ele viesse estragado, era problema nosso que não armazenamos corretamente. Muitas alterações ocorreram. Eu digo que o código ele representa a verdadeira cidadania, né? E nesse aspecto, como o professor União colocou, o Odon estava no início do nascimento do código. Então a imprensa, a Odon tiveram um papel preponderante que era de dizer ao consumidor: você tem direito, reclame. Né? O consumidor não sabia que tinha direitos, ele achava que tinha só deveres. Exatamente, então reclame. Então, 31 anos que a gente busca da ciência, muitos consumidores ainda não conhecem os direitos que têm. Como você também colocou, alguns acham que tem um direito que nem tem, mas vão ao PROCON e lá nós somos a caixa de ressonância, como eu sempre digo, é como se fosse a ponta do iceberg. Né? Os consumidores que buscam o PROCON, buscando uma orientação, buscando uma ajuda, por quê? Porque estão impactados com o mercado de consumo de uma forma geral. Hoje a gente vê uma outra realidade que já as empresas já chegam para buscar como é que eu faço. Antigamente ela fazia a gente que recebesse, né? A gente já está numa troca melhor, mas a lei está aí para ser cumprida, Marconi, e o PROCON ele faz esse papel com muita maestria de buscar, como eu sempre digo, e aprendi desde a época de Odon. O PROCON ele não é indústrias de multas. O PROCON ele serve para harmonizar as relações de consumo. É um órgão conciliador. Conciliador. Doutora Kessia, o PROCON tem como evitar esse teco-teco
das maquinazinhas lá no supermercado, que fazia muito tempo que eu não via aquelas zoadinhas. Remarcação. A remarcação dos preços. Olha, Né? Fazia muito tempo que eu não via. Né? E eu contei aqui... E estão voltando com todo o gás. Não, E eu notei a da agora é mais rápido. O preço é mais rápido. Eu cheguei a presenciar, eu contei essa história, não sei se você está lembrado, se vocês estão lembrados, mas eu contei essa história. No supermercado. Fazia muito tempo Que não que via. eu não via. Funcionários remarcando. Remarcando. Olha, veja bem, eu particularmente... Você não acha que existe muito comerciante também que se aproveita da situação. para ampliar o lucro, para especular? Olha, é a boa fé. Vocês estavam falando aí na questão política. Tudo na vida é o papel de cada um. É o papel de você ganhar o dinheiro da forma honesta, verdadeira, você disponibilizando, dando direito ao consumidor à livre escolha. Então, no momento, nós consumidores, Marconi, nós temos um poder muito grande, que é o poder de compra. Se a gente boicota, se aquele supermercado ele está aumentando determinado produto, aí eu não vou comprar, eu vou substituir por outro. Esse é o papel, nós é que regulamos o mercado. Quando um produto, por exemplo, na pandemia, houve um aumento exagerado do óleo e do arroz, né? Então, isso foi decorrente de quê? Do consumo. E o que foi quando o Ministério da Economia, o Ministério da Justiça, os PROCONs, a gente sentou à mesa para conversar com a indústria? Não. O problema de tudo isso é aquela lei da oferta e da procura. Houve o aumento, o auxílio emergencial. As pessoas, muitas pessoas que não tinham nem emprego nem nada com o auxílio passaram a ter um poder de compra maior. Houve um consumo maior e a oferta, né? A procura foi maior e houve a escassez. E disso aí decorreu o aumento do preço. Então é por isso que o PROCON orienta, olha, se você está com um produto que está caro, busca outro para substituir. Agora o difícil a carne você substitui pelo frango, substitui o ovo, a sardinha, o peixe e o arroz. Você vai substituir, aí vamos criar e vamos imaginar no que é que a gente vai substituir. A forma mais clássica do que a senhora está dizendo, eu vi nas farmácias durante o período de pandemia. Foi um absurdo que as farmácias fizeram. Exatamente. Né? A lei da oferta e da procura, e a gente trabalhou e muito. Dispararam. Né? A gente chegou a ver o litro do álcool a R$10, a R$30. Né? A máscara, né? A gente chegou a ter máscara de 30, uma unidade de máscara. Se aproveitando da... Né? Então, é como eu estou dizendo, é a lei da oferta e da procura e o consumidor entender, é assim, então não vou comprar aqui. Quando a gente fala dos aplicativos, quando a gente fala das pesquisas de preços do PROCON, com o intuito de nortear os consumidores, é tão somente em dizer, pessoal, se não vai por esse caminho, não compra, que ele vai baixar o preço, porque ele não vai conseguir vender. Vai atrás do mais barato, né? Entendeu? Procura o mais barato. Esse é o poder que o consumidor tem. Eu me lembro, professor União, quantos boicotes a preços de combustível nós fizemos já no passado. Eu monitorei, Décio, o preço dos combustíveis 12 anos, até parar naquela operação 274. Né, que houve um monte de prisão, dinheiro, isso aqui em Pernambuco e em outros cantos. Então, o trabalho dos PROCONs continua sendo feito igualmente. Né? Então, que cada um cumpra o seu papel, do presidente ao PROCON, qualquer um servidor, cada um tem que fazer o seu papel com ética, Marconi. Porque no momento não é só ganhar. Você pode ganhar hoje, mas amanhã você pode perder. Então, o fornecedor, que ele tem consciência, que ele tem respeito ao consumidor, ele vai estabelecer um vínculo de verdade, informando o preço correto, não fazendo, porque no momento que você começa a ver que está remarcando, você, vou procurar outro canto. Outro canto, Né? Vou procurar outro canto. Esse supermercado está remarcando demais. Né? Eu vou procurar outro canto. Agora, quem não sente o quanto a gente fazia a nossa feira e quanto a gente está fazendo hoje. Vou citar aqui um exemplo, não é um produto popular, é popular, mas não é assim de primeira necessidade. Eu acho que eu já falei aqui também. Eu fui comprar uma garrafa de azeite de dendê, 1 litro. É 1 litro. Que ali naquela feira de Tambaú, que é no final da Rui Carneiro, né, perto do mercado de artesanato. E essa garrafa custava R$25.
Quando eu fui lá, porque demora, uso pouco, usa bastante. Quando eu fui lá, depois de um certo tempo, a garrafa estava custando R$40. Como eu conheço a senhora lá, e eu sei que não é má vontade dela, da esperteza e tal, eu digo, e eu achei, por que subiu tudo isso? Ele disse, olha, a gente aqui, toda vez que vai fazer compra, a gente leva um susto. A gente leva um susto, porque as coisas estão subindo descontroladamente, e isso é ruim pra gente, porque uma pessoa que comprava aqui para mim, aqui 2 quilos de castanha do Pará todo mês, está comprando está deixando de comprar. Quem comprava uma garrafa de azeite de dendê, está comprando uma garrafa, ela mostrou, ela fez umas garrafinhas menores assim, mas R$15 a garrafa. Tem padaria aqui que um pão já é R$1. Em Manaíra tem padaria que um pão. E o pão ele já só pode ser R$1. vendido Pelo peso. não é? E o pão tem um problema, porque ele é farinha de trigo, e a farinha de trigo é toda regulada pelo dólar. Atrelada ao dólar. Ao dólar, né? que é importada. Então, se a gente já vê que o dólar disparou, a gente já sabe que o preço do combustível também vai disparar. E só a guisa de exemplo, Décio, para você ter ideia, eu, Kessia, consumidora, e aí eu volto a dizer o aplicativo Preço da Hora. Preço da hora? Preço da Hora, é gratuito. Basta digitar isso, Preço da Hora aparece. Preço da Hora aparece lá. Eu queria comprar bacalhau. Você baixou, você tem lá toda a pesquisa. Quando eu cheguei em 89 quilos, o preço do bacalhau. R$89 o quilo. Reais o quilo. Aí eu disse, tá caro demais. Eu fui pesquisar. Vocês sabem quanto eu economizei no preço do bacalhau? A economia por 800 gramas, R$35. Olha a diferença. Tá vendo aí? Rapaz, e não era nem tão longe da minha casa. É isso que eu estou dizendo. Eu peguei 3 pacotes, 3 de 800 gramas cada, e aí, veja a economia. Saiu praticamente, e o preço dos 3 foi quase Tem o preço lugar aí de um. vendendo carne de charque a R$70. Carne de charque a R$70. Mas estou aqui no site Preço da Hora. Preço da de Hora. fato. Baixa aí no seu celular, no seu computador, Preço da Hora, que é o aplicativo do Procon. Não, é do governo É do do governo Estado. do Estado, É desculpa. Secretaria Governo do da Receita. Como E é você isso? vai poder. Você comprou um produto, saiu a nota fiscal. 5 minutos depois, o preço já está disponibilizado ali. Entendeu? Então, você tem a opção de você colocar próximo à sua residência, o preço mais baixo, preço mais alto. E esse preço é em tempo real pelas compras, pelas outras compras. Exatamente. Você sempre vai saber que, né? Exatamente. Se naquele estabelecimento que você quer ir já tem o produto ou ele está em falta, tem a rota. Então, através desse aplicativo, você pode fazer pesquisas de preço sem sair de casa. Bom demais. Inclusive fazer a sua cesta, né, a sua feira, porque você não vai sair pulando de canto em canto. Mas às vezes determinado produto vale a pena, porque nós encontramos preços de carne, por exemplo, uma diferença. Nós soltamos várias pesquisas de R$40 no mesmo produto. Eu não estou falando produto diferente não, ou similar. O mesmo produto de um lugar para outro. O mesmo produto, aquela carne maturada assim, assim, assado. Gente, então cada consumidor, ele também tem o seu papel de honrar e de ter cuidado com Tem gente também suas que não finanças. gosta de pesquisar, né? Nem de andar, né? Olha, Pois é. uma coisa que voltou à moda foi as pessoas que eu acho que é uma maneira, não sei se vocês recomendam, você fazer a compra para o mês todo. Porque as pessoas estavam acostumadas à inflação baixa, aí as pessoas estavam comprando sempre Rapaz, que se. Mas agora. Deixa eu dizer uma coisa a você, eu recomendaria o Preço da Hora, viu? Porque eles têm todos os dados aqui, ó. Eles têm os dados de o melhor horário de você fazer a feira. Tem isso também? Tem todos os dados aqui, por regiões, inclusive. Olha. Pra você ter uma ideia, 3 milhões de litros de combustível passou aqui, aí não peguei. Mas de bebidas são processadas diariamente, mais de 1 milhão de bebidas. Tudo que é 540 comprado mil produtos de higiene pessoal. Vendida, circula. Circula. Em nota fiscal, mais de 30 milhões de nota fiscal por hora. Por hora. Então, através desse aplicativo, inclusive os órgãos, todo mundo pode utilizá-lo como as pesquisas de preço, para comparar na hora de compras, até das próprias pessoas. Então, é um aplicativo interessante, porque ele faz com que você realmente economize. Ele vai dizer o preço de mercado e você vai dizer, olha, eu quero isso ou não quero. Então, é importante, e aí voltando à sua pergunta, Décio, a questão de Acha recomendável comprar tudo de uma vez? Não. Para um mês, para 2 meses? Já teve isso. Já teve isso. Já teve isso. Hoje não.
o que é que a gente também observou, por conta também daquela lei da oferta e da procura? A gente observou, através de pesquisas semanais, que o preço sofre alterações durante o mês. Durante o mês, quando existe a escassez do numerário. Entendi. O Ou período seja, que o Estado não está pagando, que a Prefeitura não está isso, pagando. geralmente na segunda quinzena é quando o preço está menor. Entre o dia 15 e o dia 20. Entre o dia 15 e o dia 20, vamos supor. É onde temos o preço menor. Entendeu? E a gente. E a gente comprovou isso cientificamente através das pesquisas, porque a gente tinha essa hipótese e a gente nem gosta de divulgar tanto. Gostei, mas divulgue. Quer dizer, quando é do dia 30 ao dia 5, por exemplo, os preços disparam. Tendem porque a tem muita gente na aumentar, rua comprando. porque é a oferta, né? Então, quando não tem a procura, tende a diminuir. Por quê? Porque eu tenho que vender. É a mesma coisa final de ano, tudo nas alturas. Quando vira o ano, promoção. A gente tem um monte de promoção, porque o comércio ele tem que se movimentar e vender. Então o consumidor tem que Só ficar faço atento feira a isso. agora dia 15. Também. Veja bem o que aconteceu hoje. Eu fui a um shopping aqui da cidade hoje e tinha umas promoções. Tem um shopping fazendo uma promoção. Né? Eu fui ver Amarelo. Pois é, eu fui ver um sapato que eu tinha visto no Dia dos Pais. Tá no mesmo preço. Não tem promoção nenhuma. Aí já tem outro detalhe. Já a gente vai chegar a Black Friday. Então ninguém é obrigado a fazer promoção, mas é obrigado a dizer a verdade. Sim. Na Black Friday tem muita gente que mete o pau no PROCON. Nós cumprimos tão somente a lei. O PROCON não se manifesta para dizer eu acho isso constitucional, inconstitucional. Não. Nós somos fiscais da lei. No momento que um shopping, se você tiver, por isso que a gente também orienta o consumidor, vai estar em promoção, você tem o acompanhamento do preço daquele produto, que era um valor só, e o determinado recinto está dizendo que está com 30% de abatimento, e não é, então ele está com a publicidade enganosa, sujeita às penalidades do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. É aquele papel que eu falei que tem que ser de boa-fé. A boa-fé tem que ser uma via de mão dupla entre o consumidor e o fornecedor. E se o fornecedor está dizendo que está dando abatimento e o preço está o mesmo, salvo se ele conseguir comprovar, Marconi, que ele vendeu todo o estoque e comprou outro mais caro, que agora ele está dando a promoção, que era o preço do anterior. Se ele não conseguir comprovar isso, ele será autuado. Então, é necessário que durante a Black Friday, por exemplo, quando tem todo o regramento através de lei estadual que diz que quem participar da Black Friday deverá fixar 2 dias antes no seu site e encaminhar para os órgãos de proteção e defesa do consumidor quais os produtos estarão em promoção e quanto era e quanto ficou, e deverá ter uma listagem lá. Para quê? Para que eu, consumidora, não seja induzida a erro de achar que está numa promoção e eu estou comprando pelo preço normal. Ah, sim. Entendeu? Foi o que aconteceu comigo. Pronto. Entendeu? Então, é necessário a transparência, a informação clara, precisa, ostensiva do que está no mercado de consumo. A gente agradece a presença de Késias Liliana, superintendente do... Liliana, tá certo, né? Superintendente do PROCON estadual, sempre vem aqui, sempre nossa freguesa. Obrigado por mais uma participação.